Olá, senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e estamos dando continuidade ao curso de Eletrônica Analógica. Essa é a aula número 6, que trata de fontes lineares, em particular os reguladores. A bibliografia para essa aula é o livro do Boylestad, no seu volume único, com o título de Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, e o livro do Malvino, que tem o título de Eletrônica, no seu volume 1, ok? Como já visto, as fontes DC lineares elas podem ser entendidas como uma série de circuitos funcionais organizados em cadeia. Então, a fonte DC linear começa com uma corrente contínua e passa pelo retificador, pelo filtro e pelo regulador para, enfim, entregar para a carga uma fonte em corrente contínua e regulada. Tudo bem? Nós já vimos que após o filtro capacitivo, após o filtro, nós já temos uma tensão DC. No entanto, ela apresenta uma certa oscilação, menor do que a oscilação da tensão pulsada que sai do retificador, mas ainda com alguma oscilação, e não é regulada. Por que ela não é chamada de regulada? Bom, porque a saída dela, a tensão DC em RL na saída de um circuito que ao seu final tem apenas um filtro capacitivo, vai ser dada pela tensão de pico em RL menos metade da tensão de ripple. E a tensão de ripple depende da carga. Então aqui acontece aquilo que eu não desejo, né? Se eu substituir essa expressão aqui, eu vou perceber que a tensão DC em RL depende de RL. Isso não me interessa. Isso não é conveniente para mim, certo? Então eu digo que ela é não regulada. Porque à medida que o valor de RL muda, a tensão DC no próprio RL muda. Então eu tenho uma fonte de tensão que não é regulada, ela não é estável do ponto de vista de variações na carga. Tudo bem? Portanto, isso é uma característica indesejável. Eu quero uma fonte que tenha 5, 9, 12 volts de saída, independente da carga que eu ligar nela. Até um certo limite, é claro, mas independente da carga que eu ligar nela. Tudo bem? Então, para resolver esse problema, o que está faltando é um circuito regulador de tensão. Um regulador de tensão, então, tem a função de garantir que por uma certa faixa de valores de resistência, ou que é equivalente a uma certa faixa de valores de corrente na carga, de corrente de saída dessa fonte, a tensão de saída seja constante. Então, é claro, a não ser que eu peça corrente demais para essa fonte, a tensão de saída vai ser sempre constante, independente da corrente ou da resistência de carga. Tudo bem? Bom, circuitos reguladores eles podem ser construídos de diversas maneiras, com circuitos integrados e com componentes discretos. Aqui nós veremos aqueles que utilizam um componente discreto muito importante, que é o diodo Zener. Tudo bem? Mas o que é um diodo Zener? Bom, um diodo Zener é um diodo desenvolvido para utilizar o efeito avalanche dos seus portadores minoritários. Então nós lembramos que um semicondutor possui portadores majoritários e minoritários. E quando um diodo ele é polarizado reversamente, o pouco de corrente reversa que existe ali será uma corrente de portadores minoritários. No entanto, quando o diodo Zener é fabricado, ele é fabricado de modo que, num certo valor de tensão, existe um efeito avalanche, que aumenta em muitos portadores minoritários. Esse efeito avalanche, que aumenta em muitos portadores minoritários, faz com que o diodo Zener passe a conduzir reversamente a partir de uma certa tensão. O mais interessante é que comercialmente você pode encontrar diodos Zener que têm valores de tensão de Zener, que são essas tensões em que existe o efeito avalanche, que é a tensão na zona de ruptura do diodo, para diversos valores possíveis. Você pode comprar valores de tensão, valores de Zener, com tensões distintas, que obedecem uma faixa ampla de valores de tensão. Tudo bem? Bom, o diodo Zener é um diodo, então o seu símbolo lembra muito um diodo, mas ele é um pouco diferente. Então aqui está o símbolo do diodo Zener, ok? Que ele é ligeiramente diferente, ele tem essas abinhas aqui do lado da barrinha que caracteriza o catodo, certo? E a curva de tensão do diodo Zener é uma curva de tensão igual a de qualquer diodo.
A diferença principal é que a zona de ruptura, o ponto de ruptura em que ele passa a conduzir reversamente, não é uma tensão muito elevada. É uma tensão geralmente pequena e controlada, que pode variar de alguns volts a algumas dezenas de volts. Essa tensão é o que a gente vai chamar de tensão Zener, que é a tensão em que o Zener está preparado para conduzir reversamente. Tudo bem? Note que o que é mais interessante nessa curva é que no momento em que o diodo Zener, você vai polarizando ele reversamente, e ele não conduz. Quando ele passa a conduzir, ele conduz de uma vez. Essa região da curva ela é mais íngreme do que a região do diodo polarizado diretamente. Como ele conduz de uma vez, ele praticamente, uma vez conduzindo, ele sempre entrega a tensão de Zener. A faixa de variações de tensão de Zener é muito pequena, o que é bastante interessante se eu quero fazer um regulador, porque essa tensão vai fixar a tensão de saída. Tudo bem? Bom, para exemplificar os diodos Zeners comerciais, a gente tem aqui um pedaço extraído do datasheet da Fairchild, de uma família de diodos Zeners, que é a família BZX79C, que são diodos Zeners de baixa potência, tudo bem? Então note que quando você compra o diodo Zener, você pode já escolher qual é o valor de tensão. O primeiro da tabela aqui é um diodo Zener 3V3, o que significa que ele tem tensão de Zener média de 3,3 volts, certo? Aí observe a linha seguinte aqui da tabela do diodo, que ele vai ter no mínimo do 3,1 e no máximo 3,5, é uma faixa bastante estreita de variação de tensão, tudo bem? Em que ele garante ali que essa tensão vai estar sempre em 3,1 ou 3,5 volts, tudo bem? Note também que existem realmente muitos valores comerciais, né? Ó, o último aqui é um diodo de 33 volts, mas a tabela continua para valores maiores, e se não for da Fairchild, tem de outros fabricantes também, tá bom? Ok? Então, basta escolher o diodo Zener com a tensão mais próxima daquela que você precisa para construir a sua fonte regulada. Então, o que é um circuito regulador Zener? Um circuito regulador Zener nada mais é do que um circuito que é construído para garantir uma tensão de saída praticamente constante por uma faixa de valores de corrente de saída, certo? Ele basicamente é composto por dois componentes, um resistor, que fica em série, e um diodo Zener, que fica em paralelo com a saída, tudo bem? Então o regulador Zener é feito por um resistor, que a gente vai chamar de RS, porque ele está em série, e o diodo Zener, em paralelo com a saída, ok? O princípio de funcionamento desse circuito ele usa diretamente a propriedade do Zener de conduzir com uma tensão reversamente polarizada única, certo? Então note que o diodo está polarizado reversamente nesse circuito, ok? Então uma vez conduzindo, a tensão de saída, que vai estar aqui, vai ser exatamente igual à tensão do diodo Zener, que vai ser igual à sua tensão de Zener do fabricante, tá bom? Então, basicamente, ele usa um diodo Zener polarizado reversamente, em paralelo com a carga, para garantir que a tensão de saída nunca vai ser maior do que a tensão de Zener. Ela pode ser menor, mas maior não vai ser. Tudo bem? Bom, e por que eu preciso do RS? Esse resistor em série, ele tem a função de, vamos dizer assim, de reter a queda de tensão que não recai sobre o Zener, certo? Uma vez que essa queda de tensão precisa estar em algum componente. Então, vamos supor um exemplo que você aplica sobre o regulador Zener 10 volts. Ora, se você aplicar 10 volts sobre o regulador Zener e for um Zener de 7,5 volts, 7,5 volts, aonde vai ficar a diferença entre 10 volts e 7,5 volts? Essa diferença precisa estar em algum lugar e é este o papel que o resistência em série atua, certo? É aqui que vão estar os 2,5 volts restantes, ok? Tudo bem? Então, o diodo Zener, ele vai estar no máximo com a sua tensão de Zener. E a diferença entre a tensão de Zener e a tensão na entrada do regulador precisa ficar em algum lugar e é nesse ponto que o RS está aqui. Tudo bem? Ele fica com essa queda de tensão e regula a corrente no regulador Zener. Bom,
Agora, um regulador Zener ele não funciona para qualquer faixa de valores de RL, para qualquer faixa de valores de resistência de corrente de saída, certo? Para a gente entender isso melhor, vamos analisar esses circuitos nos seus limites operacionais, certo? Quais são os limites operacionais de um circuito que alimenta uma carga? Ora, essa carga pode ser ou muito grande ou muito pequena. Então, por uma carga muito grande, nós dizemos que essa carga tende ao infinito. Uma carga muito grande, uma resistência muito grande. Uma resistência muito grande vai implicar numa corrente sobre essa resistência muito pequena, praticamente zero, certo? A resistência é muito grande, não importa quanto de tensão eu aplique nela, a corrente sempre vai ser muito pequena, certo? Quando isso acontecer, quando eu pedir muito pouca corrente do circuito, a tensão em RL vai ser igual à tensão nominal do Zener, o VZ nominal, o VZ dado pelo fabricante, certo? Não tem motivo para que a tensão nesses dois componentes em paralelo, o Zener e o RL, seja diferente. E eu posso, se quiser, calcular quanto que vai ser a corrente que circula aqui no resistor RS, simplesmente subtraindo a tensão de entrada menos a tensão nominal do Zener dividido por RS. Então, nesses casos em que eu consumo muito pouca corrente na carga, eu tenho certeza que o Zener vai estar em operação. Tudo bem? Agora, e o outro extremo, que é o que mais nos preocupa, certo? Fazer uma fonte que alimenta uma resistência muito elevada é fácil. O difícil é fazer uma fonte que alimenta uma resistência muito pequena, porque é uma fonte que vai estar sendo drenada de uma corrente muito elevada. Então, o que acontece se a carga for muito pequena? Se eu colocar uma resistência muito pequena na saída, eu vou estar exigindo da fonte uma corrente muito, muito alta. Para que seja possível uma corrente muito alta aqui em RL, eu também preciso de uma corrente muito alta em RS, certo? Porque a corrente em RS vai se dividir entre a corrente no Zener e a corrente em RL. Portanto, a corrente em RS vai tender a ser o maior possível. Mas para que essa corrente seja o maior possível, qual é a maior corrente possível e imaginável desse circuito? É se toda a tensão Vin recai sobre RS, certo? Então, a tensão em RS vai tender a ficar igual a Vin e não vai sobrar tensão nenhuma para cair em RL, certo? E em VZ. Então, à medida que RL vai diminuindo, a tensão em RL atinge um certo patamar que a partir daí essa tensão passa a cair e ficar próxima de zero. Nesses casos, então, o que vai acontecer é que a tensão em RL vai ser menor do que a tensão nominal do Zener, porque não tem mais corrente suficiente, né? E aí a gente diz que o Zener está fora de operação. Tudo bem? Bom, com isso a gente pode entender que um regulador Zener funciona para correntes pequenas de carga. Agora, é claro que esse pequeno depende das características do circuito, mas ele funciona numa faixa até uma certa corrente, né? E o Zener vai funcionar então até o limite em que a corrente na carga ela seja tão grande que toda a corrente que recai sobre RS seja obrigada a ir para a carga e não sobra nenhuma corrente para circular pelo Zener. Para o Zener funcionar, precisa de corrente, tem que circular um pouquinho de corrente no Zener, certo? É uma outra forma de pensar esse problema. Então, se não há corrente no Zener, este não vai operar, certo? Ele vai estar como se fosse desconectado do circuito, como um diodo reversamente polarizado e pronto, sem estar na sua zona de ruptura. Tudo bem? Então, existe um valor de RL mínimo para qual o circuito regulador funciona. Abaixo desse valor, a corrente em RL fica grande demais e o Zener para de operar. Tudo bem? Então, quando o Zener não está operando, a queda de tensão é menor do que a sua tensão nominal dada pelo fabricante. Então, não adianta eu ter um Zener de 8,2 volts, por exemplo. Se RL for muito pequeno, se não tiver corrente nenhuma para circular nele, a tensão em RL pode ser qualquer valor abaixo desses 8,2 volts. Tudo bem? Bom, e como fica o circuito de uma fonte DC agora regulada? Por exemplo, de um circuito meia onda, a única diferença é que entre o filtro capacitivo e a carga,
nós vamos colocar aqui o circuito regulador Zener, ok? Então ele é colocado entre a saída do capacitor e a carga RL. Do ponto de vista funcional, então, uma fonte DC regulada vai ter a sua entrada, que é a tensão da rede em corrente alternada, que geralmente passa por um transformador abaixador, porque as minhas fontes não são de tensão de saída tão elevada. Depois eu passo por um retificador. O retificador pode ser meia onda, como nesse exemplo, ou de onda completa. A saída do retificador então vai ser uma tensão CC pulsada. Essa tensão corrente contínua pulsada vai passar por um filtro capacitivo e então ela vai ser considerada uma tensão de corrente contínua com oscilação, com ripple, e não regulada. Depois de passar pelo regulador Zener, se o circuito estiver bem projetado, a tensão de saída da fonte, a saída da fonte que eu entrego para a carga, vai ser uma tensão regulada, exatamente igual à tensão do Zener que foi colocado ali, certo? Se for um Zener de 5 volts, a tensão vai ser de 5 volts. Se for um Zener de 7, a tensão vai ser de 7. Tudo bem? Muito bem. Então vamos ver alguns exemplos de como esse circuito funciona. Então vamos iniciar estudando alguns casos puramente em corrente contínua, para depois calcular uma fonte completinha, tudo bem? Bom, então vamos imaginar um circuito em que eu tenho uma fonte DC de 12 volts que alimenta um regulador Zener, que tem um RS que eu preciso projetar, com um Zener de 5,8 volts e que pode dissipar no máximo meio watt de potência, tudo bem? Bom, primeiro a gente analisa esse circuito e note, como já foi dito, as correntes que entram e saem do nó principal do circuito que está aqui vão gerar a seguinte equação de nó, que a corrente no resistor RS, resistor série, vai se dividir e, portanto, vai ser a soma da corrente do Zener mais a corrente em RL. Tudo bem? Bom, nós precisamos calcular RS de modo que ele seja o menor possível para garantir o máximo valor de RL possível sem que o Zener pare de operar. Então, se eu colocar um RS muito grande, tendendo para infinito, por exemplo, qualquer pequena carga RL que eu colocar ali vai drenar uma corrente que já vai deixar o IZ sem nada. Porque se eu colocar um RS muito grande, o I do RS vai ser muito pequeno. E aí qualquer IRL já vai ser igual ao I do RS e o IZ fica muito pequeno e para de funcionar. Então não adianta colocar um RS muito grande, eu gostaria que o RS fosse muito pequeno. Tudo bem? Então a gente vai tentar encontrar qual é o menor possível. Por outro lado, se eu colocar um RS muito, muito pequeno, eu posso queimar o diodo Zener. Como assim? Então, o RS ele precisa ser alto o suficiente para garantir que o Zener não irá dissipar potência demais, no caso em que RL seja muito grande e, portanto, a corrente em RL seja próxima a zero, o que significa que a corrente de Zener vai ser igual a toda a corrente RS, certo? Então, eu quero que RS seja grande, de modo que IRL possa ser grande. Mas se o IRS for grande demais e eu montar o circuito com um RL muito pequeno, o que vai acontecer é que vai cair corrente demais sobre o Zener. E se isso acontecer, se cair corrente demais sobre o Zener, ele pode queimar. Tudo bem? Então ali eu tenho um compromisso de valores de IRS, certo? Bom, então vamos analisar o caso em que a resistência de saída, a resistência de carga é muito grande, certo? Quando a resistência de carga é muito grande, a corrente em RS vai ser igual à corrente Z, porque um RL tendendo para infinito vai gerar um IRL igual a zero, tudo bem? Uma carga infinita não tem corrente, é um circuito aberto. Então, se o RL é praticamente um circuito aberto, a corrente em RS é igual à corrente IZ. E eu posso calcular essa corrente, certo? Essa corrente vai ser igual à tensão na entrada menos a tensão do Zener dividido por RS. Lembre-se, se eu estou drenando muito pouca corrente em RL, o Zener deve estar operando.
A menos que a tensão de entrada seja menor do que Vz, o que não faz sentido, certo? Então, eu tenho que descobrir quanto que é essa corrente de Zener nesse caso em que eu não tenho carga nenhuma drenando corrente em RL. Bom, então, no exemplo em questão, a tensão de entrada é 12 volts e o Zener é 5,8. Então, a corrente de Zener depende de RS da seguinte forma. A corrente de Zener vai ser igual a 12 menos 5,8 dividido por RS. Tudo bem? Porque elas são iguais para quando RL tende a infinito. Então, eu calculei IRS e depois disse que ele é igual ao IZ. Ok? Bom, a potência no Zener vai ser igual a tensão no Zener vezes a corrente do Zener. A tensão no Zener eu conheço, é a tensão nominal dele, 5,8, que eu imagino que ele está operando. Então vai ser 5,8 vezes 12 menos 5,8 dividido por RS. Então essa vai ser a potência no Zener. Mas eu conheço a potência máxima no Zener. Eu sei que esse Zener é de uma série de diodos Zeners que se põe no máximo meio watt. Então eu sei que essa conta que eu fiz tem que ser menor ou igual a meio watt, certo? Então 5,8 vezes 12 menos 5,8 dividido por RS tem que ser menor do que meio, ok? Bom, então eu posso trabalhar isso na equação. Trabalhar isso na equação significa o quê? Pegar o RS, passar para o outro lado multiplicando, pegar o meio, passar para o outro lado dividindo. Tudo bem? Tanto o RS quanto o meio são valores positivos. Então, ao fazer essa troca, o sinal da inequação não muda. Tudo bem? Então, com isso, eu tenho uma inequação para o RS. Eu sei que o RS vai ter que ser maior ou igual a essa conta aqui. Então, fazendo o cálculo, né, isso aqui vai dar 71,92 ohms. Note que o resultado já sai em ohms, porque eu estou dividindo tensão por potência. Tudo bem? E é uma tensão ao quadrado, né? Então, estou fazendo tensão vezes tensão dividido por potência, o resultado vai sair em ohms, certo? Então, eu tenho que o RS vai ter que ser maior ou igual a 71,92 ohms. E aí eu tenho que escolher um valor comercial. 77 ohms, 75 ohms, 80 ohms, 72 talvez, o valor comercial mais próximo possível, desde que ainda garanta uma certa faixa de segurança, certo? Então, uma vez que eu já conheço quanto vale RS, que é algo na faixa de 72 ohms, qual vai ser a faixa de corrente de saída que esse regulador funciona, certo? Então, eu coloquei RS, qual vai ser o ponto em que ele vai parar, em que o diodo Zener vai parar de operar e a tensão vai deixar de ser regulada. Lembra que isso é um compromisso que tem a ver com a carga, certo ou não? Ou com a corrente da carga. Esse ponto, o ponto em que o diodo Zener para de operar, é o ponto em que a corrente de Zener é igual a zero. Tudo bem? Que é o Zener é igual a zero. Então, esse ponto que a corrente de Zener é igual a zero, o IL vai ser igual ao IRS, certo? O I do RL, aqui, vai ser igual a esse aqui, já que essa corrente é zero. Tudo bem? Então, eu posso calcular o IRL como sendo o I do RS. E agora eu posso calcular exatamente. Eu sei que o I do RS vai ser 12 menos 5,8 dividido por 72, porque ele é exatamente o ponto em que ele para de conduzir. Tudo bem? Então, naquele ponto, a tensão do Zener ainda é 5,8. A partir daí, ela vai começar a cair. Então, nesse ponto, a corrente em RL vai ser igual a 86,11 mA. Qualquer corrente acima disso, o sistema para de regular, certo? Então, esse pequeno regulador que a gente projetou, ele abaixa uma fonte de 12 volts para 5,8, tudo bem? E ele faz isso numa faixa de correntes de 0 até 86 mA aproximadamente, tá bom? Acima disso, a nossa fonte já não funciona. Bom, vamos ver um outro exemplo agora em que eu conheço os valores e quero entender o que está acontecendo no circuito, certo? Não é um exemplo de projeto. Então eu tenho de novo um regulador Zener alimentado por uma fonte DC. Dessa vez essa fonte DC tem 15 volts, né? E eu quero saber se, primeiro, o diodo Zener está em operação, certo? Se o diodo Zener estiver em operação, eu posso calcular qual é a corrente no resistor RS,
qual a corrente no resistor RL, qual a corrente do Zener e que potência eu estou dissipando no Zener, para eventualmente descobrir se ele não vai queimar ou não, se eu a conhecesse. Agora, caso o diodo Zener não esteja conduzindo, então eu só quero saber com que tensão está saindo em RL, que ele não está funcionando, certo ou não? Os outros parâmetros do problema são 50 ohms de resistência série, 80 ohms de resistência de carga e um Zener que tem a sua tensão Zener nominal igual a 7 volts, tudo bem? Então é uma fonte para baixar de 15 para 7 volts. Ora, uma forma de resolver esse problema é usando o teorema de Thevenin. Então eu posso tirar o diodo Zener do circuito e descobrir qual a tensão recairia sobre os terminais do Zener caso ele não estivesse conectado. Que tensão vai cair aqui sobre os terminais A e B caso o Zener não estivesse lá. E aí, ao recolocar o Zener, se essa tensão for maior que a sua tensão de Zener, ele vai abaixar essa tensão e bater na tensão de Zener. Mas se ela já for menor do que a tensão de Zener, então ele vai se comportar exatamente como o circuito Thevenin, como um circuito aberto, certo? Tudo bem? Então eu vou encontrar a tensão de Thevenin e vou comparar essa tensão de Thevenin com a tensão nominal do Zener. Bom, essa tensão de Thevenin ela está em paralelo com a carga RL, certo? Então a forma mais fácil de descobrir a tensão de Thevenin é descobrindo a tensão em RL. Como o circuito está aberto entre A e B, essa tensão RL pode ser calculada diretamente usando a expressão divisor de tensão, certo? Então a tensão de Thevenin, que é igual à tensão em RL, vai ser igual à tensão de entrada vezes RL dividido por RL mais RS, é o circuito série, certo? Então fica aqui a tensão Thevenin é 15 volts da fonte, vezes 80 da carga, dividido por 80 mais 50 ohms da resistência série. Isso vai dar uma tensão de Thevenin de 9,23 volts. Então se eu tirar o Zener, vai ter 9,23 volts em RL. Ao colocar o Zener, essa tensão de 9,23 volts vai baixar para 7 volts, certo? Então sim, o diodo está operando. O critério para saber se está operando, então, é dado diretamente por aqui. Ó. Se a tensão de Thevenin, excluindo-se apenas o diodo Zener, for maior do que a nominal do Zener, então quando eu colocar o Zener naquele circuito, a tensão vai baixar e ele vai estar operando. Se eu sacar o Zener, tirar, encontrar a tensão de Thevenin lá sem ele, e descobrir que essa tensão de Thevenin é menor que a tensão nominal do Zener, então não adianta pôr o Zener, ele não vai aumentar essa tensão. Então ele não vai estar operando. Tudo bem? Mas nesse caso, então, como o VTVN é maior do que a tensão nominal do Zener, o diodo Zener está em operação, certo? Primeira resposta do problema, o diodo Zener está em operação. E agora eu sei quanto vale a tensão RL, é exatamente igual à tensão nominal do Zener, que é exatamente igual a 7 volts. Tudo bem? Então, com isso, agora eu posso calcular todo o resto que eu preciso do circuito, né? A corrente em RL é o primeiro passo, é o mais simples. Se eu conheço a tensão e conheço o RL, ora, a corrente em RL, a tensão em RL sobre a resistência. E vai dar 7 volts dividido por 80. Vai dar 87,5 mA. Olha, se eu tenho 7 volts aqui, em RL, quanto eu vou ter em RS? 15 menos 7, certo ou não? Então a forma de calcular a corrente em RS é fazendo 15 menos 7, que é a tensão em RS, dividido por RS, certo? Então 15 menos 7 dividido por 50, 160 mA, ok? Então eu tenho 160 mA fluindo pelo resistor RS. Desses 160, 87,5 vão para o RL. E agora eu só preciso saber qual a diferença para saber quanto que é a corrente no Zener. A corrente no Zener, então, vai ser igual a 160 menos 87,5 mA, que vai dar 72,5 mA, sem segredos. E aí, para descobrir a potência no Zener, também é simples. Eu já tenho a corrente, tenho a tensão, basta multiplicar a corrente e a tensão, lembrando que essa corrente de 72,5 está em mA. Então, a potência no Zener vai dar em miliwatts, 507 miliwatts. Tudo bem? Então, apenas como observação, para que a gente tenha um exemplo mais completo, se caso o que eu tivesse encontrado fosse o contrário, se eu tivesse descobrido que o diodo Zener não está operando,
Então vamos supor que ao calcular a tensão de Thevenin, eu tivesse encontrado 5 volts. 5 volts é menor do que 7, que é a tensão nominal do Zener. Portanto, o diodo não estaria operando. E a tensão em RL, que é o que foi pedido no circuito, seria igual à tensão de Thevenin, no caso, 5 volts, por exemplo. Tudo bem? Então, para o caso, então não é o caso desse exercício, nesse exercício o diodo Zener está operando. Mas caso a gente tivesse encontrado um diodo Zener que não estivesse operando, bastaria assumir VTH como sendo VRL. Porque o diodo Zener que não opera é um circuito aberto. Tudo bem? Bom, então como um terceiro exemplo agora, vamos pegar o problema que mais nos interessa, que é calcular uma fonte regulada inteira, certo? Então, vamos assumir que a gente conhece uma fonte regulada, que tem 120 volts eficazes de entrada no primário, um transformador de relação de transformação 12:1, abaixador, uma resistência série do regulador Zener de 120 ohms, uma resistência de carga de 220 ohms, um capacitor do filtro capacitivo de 1 mF e um Zener que foi escolhido com tensão nominal de 8,2 volts. Então, dado isso, eu quero saber quanto que vale a tensão em RL, a potência que se dissipa em RL e a potência dissipada no Zener, ok? Bom, antes de iniciar os cálculos, a gente tem que lembrar que a tensão em RL vai ser igual à tensão nominal do Zener, desde que eu tenha certeza que o Zener está operando. Então, todo o cálculo começa sabendo que eu preciso descobrir se o Zener está operando, certo? Para descobrir se o Zener está operando, eu calculo a tensão de Thevenin sobre o Zener. Eu saco o Zener do circuito, deixo lá um circuito aberto, com terminais A e B, e tento descobrir qual a tensão de Thevenin. Tudo bem? Então, apesar de eu estar lidando com um circuito completo, boa parte dos cálculos vai ser feita no circuito que é indicado aqui, certo? Em que, no lugar do Zener, eu tenho um circuito aberto. Tudo bem? Então, eu vou calcular quanto que é a tensão de Thevenin nesse circuito aberto, né? Através de várias etapas, mas eu vou chegar nisso. Quando eu descobrir quanto que é a tensão de Thevenin entre os terminais A e B, aí eu vou poder concluir se o Zener está funcionando ou não. Se o Zener estiver funcionando, a tensão RL é igual a do Zener. Se não, vai ser igual a tensão de Thevenin. Tudo bem? Agora, sabendo disso, dando uma boa olhada no circuito, a gente percebe que esse circuito que a gente está observando é igual ao circuito retificador mais filtro capacitivo. Não é verdade? A única diferença é que o capacitor C ele vai enxergar pelo lado de cá um circuito puramente resistivo, só que com dois resistores em série, ó. Certo? Quem faz o papel da carga no circuito com filtro capacitivo não é mais só RL, é RL em série com RS. Portanto, a carga que o capacitor vai enxergar vai ser RS mais RL, ok? Fiquem com isso na cabeça para quando chegar a parte dos cálculos do capacitor. De qualquer modo, o problema começa com uma tensão eficaz no primário, certo? E aí, como nos outros problemas de retificadores, eu preciso trazer isso para o secundário. Eu posso calcular a tensão de pico no secundário, depois usar a relação do transformador, como eu posso usar a relação do transformador e depois calcular a tensão de pico, que foi o que a gente fez aqui. Então a gente vai iniciar usando a relação de transformação e calculando a tensão eficaz no secundário, certo? Eu tenho 120 volts de entrada no transformador, um transformador 1:12, portanto a tensão eficaz no secundário do transformador é de 10 volts. Sabendo a tensão eficaz no secundário, eu calculo a tensão de pico no secundário. A tensão de pico no secundário do transformador vai ser igual a 10 vezes raiz de 2, que é 14,14 volts, certo? Até aqui o fato de eu estar com o regulador ou não muda nada os meus cálculos. A próxima etapa é descobrir quanto que é a tensão de pico na entrada do regulador, certo? Note que o retificador ele termina nesse ponto aqui, ó. Esse ponto tem um capacitor, mas já é a entrada do regulador também. Tudo bem? Bom, então a tensão de pico no regulador vai ser igual a 14,14 menos 0,7 volts, porque é um retificador de meia onda com um diodo só, certo? Isso vai dar 13,44 volts de pico na entrada do regulador, certo?
Bom, chegou aquele momento em que eu preciso calcular quanto que vai ser a tensão DC nessa minha carga RS mais RL, certo? De novo aqui tem um problema que para calcular essa tensão eu já precisava saber quão rápido descarrega o capacitor e para saber quão rápido descarrega o capacitor eu preciso saber a tensão. Então parece que eu estou correndo atrás do rabo. Tem várias formas de calcular isso, certo? Não lembrando que é sempre uma aproximação. Isso veio de uma exponencial que foi linearizada. Então, de qualquer modo, não adianta a gente correr atrás de grande precisão nessa etapa do cálculo, tudo bem? Então, vamos usar uma abordagem. A abordagem que eu escolhi aqui é de calcular a tensão DC nessa entrada do regulador, nesse ponto em cima do capacitor, prévio, como se o capacitor não tivesse aí no circuito. Então, como se não bastasse sacar o ponto AB, eu vou sacar o capacitor por um instante, tudo bem? Ao sacar o capacitor por um instante, eu vou calcular a tensão DC no regulador prévia. Imaginando que o que eu tenho é uma tensão senoidal pulsada nessa carga RS mais RL, tá bom? Essa tensão DC, então, é calculada com a expressão do DC para uma senoide, que é 2 vezes a tensão de pico dividido por π, certo? Agora, a tensão DC é uma média, e como o retificador de meia onda fica metade do ciclo sem conduzir, essa tensão DC média precisa ser dividida por 2, ok? Então esse meio que aparece nessa conta é porque é um retificador de meia onda. Isso vai dar 4,27 volts, que é a tensão DC média na entrada do regulador, caso não tivesse um capacitor ali. E agora eu vou usar essa tensão DC do regulador prévia de 4,27 e vou calcular quanto que é a oscilação de Ripple, certo? Bom, então essa oscilação de Ripple vai usar aquela fórmula que é a tensão DC dividido pela resistência vezes a capacitância vezes a frequência. Então vamos tomar cuidado aqui. Ó. A tensão DC é 4,27, foi o valor prévio que eu encontrei. Já a carga que o capacitor vai enxergar na hora de descarregar é RS mais RL, certo? Ele não vai descarregar só em RL. Então, eu preciso fazer a conta somando 120 ohms mais 220 ohms. Vezes o capacitor, que é 1 mF, vezes a frequência, que é 60 Hz. Se fosse o retificador de onda completa, eu teria 120 Hz, certo? Como é uma meia onda, são só 60. Efetuando o cálculo, como essas resistências não são muito pequenas, eu tenho uma tensão de Ripple relativamente pequena de 0,31 volts, ok? E agora eu posso voltar para a minha tensão DC do regulador mais precisa, certo? Não. Eu vou melhorar essa estimativa desse cálculo. E agora eu sei que essa tensão então, DC do regulador vai ser igual à tensão de pico na entrada do regulador menos metade da tensão de Ripple, metade da oscilação que eu tenho. Isso vai dar 13,44 menos metade de 0,31, que vai dar 13,28 volts. Então note que essa oscilação de Ripple é muito pequena e a aproximação que a gente está fazendo vai bem. Tudo bem? Agora que eu tenho o valor DC na entrada do regulador, eu tenho o valor DC aqui, ó, na entrada do regulador, eu preciso descobrir se esse regulador vai ter o seu Zener operando ou não. Bom, para fazer isso, o que eu vou fazer é usar a mesma técnica que a gente usou no exemplo 2. A gente vai usar o equivalente de Thevenin do circuito, que a gente já está trabalhando até agora, né? E agora eu vou calcular esse equivalente Thevenin. Eu já consigo calcular a tensão entre os pontos A e B aqui do circuito. Tudo bem? Da mesma forma como foi feito no outro exemplo, essa tensão vai ser a entrada, que dessa vez é a tensão DC no regulador, vezes RL dividido por RS mais RL. Eu vou usar a fórmula divisor de tensão, certo? Então isso vai dar 13,28 vezes 220 dividido por 120 mais 220, que dá uma tensão de Thevenin entre os terminais A e B de 8,6 volts. O nosso diodo Zener é um diodo Zener de 8,2 volts nominal. Então, por pouco, mas o que interessa é que sim, a tensão de Thevenin é maior do que a tensão nominal de Zener, ok? Então, o diodo Zener, sim, está operando, está em operação. E se ele está em operação, eu posso bater o martelo. A tensão IRL é igual à tensão nominal do Zener. A tensão aqui, ó, que recai sobre RL, é exatamente igual à tensão nominal do Zener, que é
8,2 volts. E agora eu já posso trabalhar com o circuito completo, contendo um Zener operacional. Tudo bem? Então, com isso vamos iniciar as contas pela parte mais fácil. Eu já sei a tensão DC em RL, que é 8,2 volts, e agora o problema pede a potência que eu dissipo na carga. Essa potência vai ser um cálculo simples. Lembrando que agora é uma fonte DC, essa saída já é DC, eu não tenho nenhuma conta para trocar de eficaz, para pico, para nada. A tensão DC que eu uso para calcular a potência, e essa tensão DC vai ser 8,2. Então a potência vai ser V quadrado sobre R, 8,2 ao quadrado sobre 220, que é a carga, isso vai dar 316 miliwatts. Tudo bem? Do que o circuito pede, falta o último item, que é determinar quanta potência está sendo dissipada no Zener, para saber se esse cara não vai queimar. Agora, isso não é uma conta direta. Para poder calcular qual a potência dissipada no Zener, eu preciso da corrente de Zener. E para encontrar a corrente de Zener, eu vou usar a equação aqui, ó, nesse nó. No nó em que o RS, o Zener e o RL se encontram. Tudo bem? Nesse nó, a corrente em RS é igual à corrente Z mais a corrente em RL. Então eu preciso começar, eu já sei um monte de coisas, eu preciso começar calculando cada uma dessas correntes. A corrente em RS vai ser igual à tensão DC na entrada do regulador, aquela que eu calculei já aprimorada, então vai dar 13,28 volts, menos a tensão VZ do Zener, que é 8,2, dividido por 120. Tudo bem? Isso vai dar 42,33 mA. Eu sei que tem uma certa aproximação aí, a gente vai carregar essas duas casas decimais mais por preciosismo, porque eu não conheço de verdade tão bem esses 0,33 mA. Mas a gente está calculado, a gente carrega um pouquinho. Então, 42,33 mA é a corrente do meu resistor RS aqui, ó. 42 mA corre por esse resistor. Agora eu preciso calcular quanto que é a corrente que desce aqui por RL, certo? Eu tenho a tensão e tenho o valor da resistência, é só calcular. 8,2 dividido por 220, isso vai dar 37,27 mA, certo? Agora eu volto para a equação do nó e calculo o IZ como sendo I do RS menos RL, certo? Então a corrente do Zener é o que passa por RS menos o que vai por RL. Isso vai dar 5,06 mA. Tudo bem? Conhecendo a corrente em Z, eu chego naquilo que de fato eu queria, que era a potência no Zener. Então eu sei que no Zener vai estar correndo 5 mA aproximadamente, né? 5,06, e a tensão dele é a tensão nominal, 8,2. Então a potência no Zener vai ser esse produto, lembrando que a corrente está em miliamperes, isso vai dar 41,5 miliwatts. Ok? Bom, dado isso, você já tem condição de calcular alguns exercícios. Os exercícios são focados em fontes aqui. Então, o primeiro ainda é uma fonte meia onda, mas com outros parâmetros, certo? O que muda aqui são os parâmetros dos valores. Então, é o mesmo problema que a gente resolveu da outra vez, só que eu tenho um RS de 30 ohms, um RL de 50 e um capacitor de 1 mF. E dessa vez a tensão de Zener é de 7 volts. Tudo bem? Pede-se de novo a tensão em RL, o que significa descobrir se o Zener está operacional ou não, a potência dissipada em RL e a potência dissipada no Zener. Tudo bem? Como segundo exercício, a gente vai calcular uma fonte que tem um retificador de onda completa, em ponte. Tudo bem? Esse retificador vai usar um regulador Zener que tem 10 ohms de resistência série, um Zener de 7 volts, vai alimentar uma carga de 50 ohms e o filtro capacitivo tem um capacitor de 1 mF. Tudo bem? De novo, eu quero saber a tensão em RL, a potência dissipada na carga e a potência dissipada no Zener. E por fim, como exercício 3, a gente tem uma fonte regulada novamente, só que aqui está usando um retificador de onda completa com tomada central, certo? Esse é um retificador que usa só 2 diodos, mas que a gente sabe que não aproveita
todo secundário do transformador nos dois semiciclos, tudo bem? A entrada dele, para variar um pouquinho, são 220 volts eficazes, certo? Então fiquem atentos, dessa vez a entrada é 220 na 120 volts. E o transformador é o mesmo, é um abaixador de 1 para 12, tudo bem? A resistência série no regulador é de 15 ohms, a resistência de carga é de 40 ohms e o capacitor é de 1 mF. E o Zener que foi escolhido é um Zener cuja tensão nominal é de 5,6 volts, tudo bem? De novo, que a gente pede a tensão na saída, a potência dissipada na saída e a potência dissipada no Zener, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula, tenham aproveitado bastante. Sucesso e bons estudos!